A palavra de Deus, ela é muito rica, é linda, fala como som de muitas trombetas, como som de muitas águas. Fala a cada dia, a cada instante, a cada momento, de um jeito totalmente diferente. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 1 e 2. Êxodo 20, verso 1 e 2. Vou tentar ser o mais objetivo possível, sem deixar de ser simples também, e fugindo da possibilidade de parecer simplista. Eu quero conversar com vocês, a partir de hoje, sobre os 10 mandamentos, que tem sido tirado de toda e qualquer instituição. Muito provavelmente porque os 10 mandamentos têm sido vistos apenas como regras, têm sido visto apenas como uma lei impossível de obedecer ou de cumprir. Mas eu quero caminhar numa outra direção. Numa direção totalmente contrária disso. Êxodo 20, verso 1 e 2. Então Deus falou todas essas palavras. Quem foi que falou? Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Todos vocês sabem que o livro de Êxodo é uma narrativa histórica dentro de um gênero literário chamado Pentateuco, que significa os livros da lei. Todos vocês sabem que o livro de Êxodo é uma narrativa do povo de Israel peregrinando pelo deserto. Todos vocês sabem que essa peregrinação vai durar 40 anos em direção à terra prometida. Todos vocês sabem também que este povo a quem Deus libertou do Egito ficou escravo 430 anos, vivendo no Egito. Como todos vocês sabem, depois da morte de José, depois da morte do faraó, e depois que a história de José e que a história do faraó, amigo de José, foram esquecidas, o que contribuiu para que o povo de Israel, os descendentes de Jacó e dos seus 12 filhos, passassem a ficar escravos no Egito. Todos vocês sabem disso. O que Deus está fazendo aqui, no livro de Êxodo, capítulo 20, é apresentando as primeiras palavras daquilo que vai ser conhecido como os 10 mandamentos. E nestas primeiras palavras, antes dos 10 mandamentos, Deus está dizendo ao povo que foi Ele quem
os libertou. A palavra tirei vocês da terra do Egito, da casa da escravidão, são duas palavras em contrastes: escravidão versus libertação. Deus está dizendo que nenhuma sociedade, nenhum povo, e todos vocês sabem que Ele escolheu dentre as nações o povo de Israel para fazer com eles uma aliança. Nenhum povo, nenhuma sociedade constituída vive sem limites. Uma sociedade que vive sem limites, vive dentro de uma anarquia. E o que é uma anarquia? Anarquia é uma rebelião declarada contra uma autoridade. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu tirei vocês da terra do Egito, e tirei vocês da terra do Egito, manifestando sobre o Egito 10 pragas. Eu sou a autoridade sobre o Egito e sobre vocês. Porque nenhum dos deuses que o Egito cultuava tem autoridade. É por isso que Jesus vai dizer, depois da ressurreição, para os seus discípulos: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Porque não existe ninguém no céu e nem na terra com uma autoridade igual ou maior que a autoridade de Deus. O que significa que os limites que Ele vai estabelecer para esse povo como um povo social chama-se graça. A tendência que nós temos é olhar para os 10 mandamentos como leis, regras, que precisam ser obedecidas, como algo fora de nós. E o desespero para a gente é que estas leis são impossíveis de ser cumpridas, e por isso que nós as quebramos. Só que não é isso que Deus está dizendo quando Ele começa falando que os 10 mandamentos são muito mais do que regras. Muito mais além do que algumas normas que precisam ser obedecidas ou não. O que Deus está dizendo é que os 10 mandamentos são limites da sua graça, para que o seu povo não viva como anarquistas. Os 10 mandamentos são limites de Deus e da sua graça, para que o seu povo não viva como um povo rebelde, um povo rebelado. E aí é muito fácil, é só a gente pensar em Jesus. Porque Jesus, Ele vai dizer que a estrutura dos 10 mandamentos é muito simples. É uma ação para cima e é uma ação para os lados. Jesus vai dizer que os 10 mandamentos não são regras. Jesus vai dizer que os 10 mandamentos é parte da graça de Deus, da sua lei, que é amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo.
é a estrutura dos 10 mandamentos. A lei de Deus, ela não começa com Moisés. A lei de Deus não começa com os 10 mandamentos. O que eu estou dizendo para você é que eu quero convidá-lo a olhar para os 10 mandamentos não como regras, mas como manifestação da graça de Deus baseada no seu amor, para que nós não venhamos a viver contra Ele rebelados, como anarquistas que não reconhecem a autoridade que Ele tem sobre nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Verso de número 5. Nós estamos antes de Moisés. Gênesis 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Os estatutos, os mandamentos, as leis de Deus não passam a existir a partir dos 10 mandamentos. Os estatutos de Deus, as leis de Deus, os seus mandamentos fazem parte do seu governo, da sua soberania, do seu reino. E Abraão, antes da lei de Moisés, antes dos 10 mandamentos, viveu para obedecer a isto. Não é uma questão de regras, não é uma questão de dogmas, não é uma questão de algo fora da gente, que a gente tem que correr atrás para obedecer e se esforçar e se sacrificar. Ai meu Deus, agora eu fiz um ídolo. Ai meu Deus, agora eu roubei, agora eu matei, agora eu adulterei. Ai meu Deus, eu não consigo cumprir os 10 mandamentos. Porque a gente pensa neles como algo fora da gente, como algo que tem a ver com regras. Você conhece alguém que não suporta regras? Você conhece alguém que não suporta a palavra autoridade? Por que as pessoas quebram tudo? Por que as pessoas se opõem? Por que as pessoas debandam? Por que as pessoas se juntam para se opor? Porque elas não reconhecem a autoridade. Isso é anarquismo. Isso é rebelião. Abraão viveu antes da lei de Moisés e dos 10 mandamentos e escolheu fazer o quê? Obedecer a Deus e aos seus estatutos, aos seus mandamentos e às suas leis. Êxodo começa então 20, verso 1, dizendo que Deus libertou esse povo. A libertação é a graça. Se você ler Colossenses capítulo 1, você vai ver naquela carta que Paulo escreve à igreja, dizendo que nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho amado, que nos reconciliou com o Criador e com a criação. Isso é graça. Não há graça sem lei. E não há lei sem graça. Porque a lei não são regras.
São limites da graça que tem como coração o amor de Deus, para que aqueles que vivem dentro desses limites da graça não se rebelem contra Deus e contra a sua autoridade. Eu creio que Deus existe, você crê também? E a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Seus mandamentos não são pesados. Jesus diz: você está cansado, você está sobrecarregado, você está aflito, você está oprimido, venha a mim. Eu aliviarei você, eu tirarei de sobre você o seu fardo, aquilo que te oprime, e colocarei sobre você o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Eu tiro o seu que é pesado, e coloco o meu sobre você, para que você aprenda de mim e comigo o que é ser manso, humilde de coração. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Para aqueles que vivem dentro dos limites da graça de Deus, que tem como coração o amor e não as regras. O amor a Deus e o amor ao próximo não são regras, não são dogmas, é o que nos mantém sujeitos à autoridade do rei, porque se nós não amarmos a Deus e não amarmos o próximo, nós estamos declarando rebelião contra a autoridade daquele que nos tirou das trevas. É por isso que ele começa o verso 1 e o verso 2 dizendo: disse Deus todas essas palavras, eu tirei vocês, vocês estão livres. E agora eu vou dar a vocês os limites do que é viver em sociedade e do que é viver comigo, para que vocês não vivam como rebeldes, como o Egito, por exemplo. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31, verso de número 31. Até o verso de número 33. Antes de ler esse texto, eu quero dizer uma coisa a vocês. Nós pensamos sobre os 10 mandamentos, como o povo de Israel pensava. O nosso pensamento sobre 10 mandamentos é igualzinho o pensamento do povo de Israel. O profeta Jeremias é usado pelo Senhor para dizer exatamente isso. Os 10 mandamentos não são dogmas e não são regras. Jeremias 31 a 33. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não está falando conosco, certo? Deus não está falando conosco aqui. Deus está falando com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus está dizendo que virá dias em que Ele vai fazer alguma coisa contra estas casas, contra as casas de Israel e contra as casas de Judá. Verso 32.
ela não será como a aliança que fiz com seus pais. Quem são os pais de Israel? Abraão, Isaque e Jacó. A nova aliança não será como a aliança que eu fiz com os patriarcas. Quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Essa nova aliança não será como esta aliança antiga. Será diferente. Verso 32. Pois eles quebraram a minha aliança. Quem quebrou a aliança? O povo ou Deus? Foi o povo que quebrou a aliança, não foi Deus, foi o povo. Eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Eu posso quebrar essa aliança com ela. Quando eu me rebelo contra a autoridade dela. Ela pode quebrar essa aliança comigo quando ela se rebela contra a minha autoridade. Porque tanto a autoridade dela como a minha autoridade, como casal, onde temos uma aliança, é porque sobre nós existe uma autoridade na qual nós devemos nos submeter. Quando eu quebro essa aliança com ela, é porque eu quebrei essa aliança com o meu Deus. Eu sou um anarquista. Eu estou me voltando, me rebelando contra a autoridade constituída. É isso que Deus está dizendo a respeito do povo dele. Verso 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha aliança, porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus mudou a lei. Quando ele fala de uma nova aliança, ele está falando de uma nova lei? Não. Ele não está falando de uma nova lei. Ele está falando de uma nova condição dessa lei. Porque qual é a condição da lei velha de um povo? Regras e mais regras, fora deles. A lei está fora do povo, fora do coração do povo, fora da mente do povo. O que é que Deus está dizendo? Eu vou fazer com eles uma nova aliança. E sabe o que significa isso? Eu vou escrever a minha lei dentro deles agora. Agora a minha lei, que não é diferente daquela lei que Abraão obedeceu, daquela lei que eu dei para Moisés, agora esta lei vai estar na cabeça e no coração do meu povo, vai estar dentro deles. Você lembra o que Jesus disse na ceia? Este é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. Dias virão em que Deus vai fazer a lei ser escrita dentro deles. Dias virão, os dias que virão chegaram, porque Jesus pegou o cálice e disse: este cálice no meu sangue é o cálice de uma nova aliança. Eu vou escrever agora com sangue e não com tinta, não com pena, com o meu sangue, a lei do meu Pai, a minha lei dentro de vocês, porque vocês foram libertos da escravidão para me obedecer, não como regras,
mas como fruto do meu amor, porque a minha graça tem limites. Porque se você viver fora dos limites da minha graça, você se rebelou contra mim, você é um anarquista, você é um rebelde. O povo quebrou a aliança, não foi Deus quem quebrou. Os 10 mandamentos viraram para o povo de Israel algo fora deles e não dentro deles. E Deus está dizendo, isso tudo eu te dei para que ficasse dentro de vocês e não fora. Jesus, ele escreverá as leis de Deus dentro da gente, para que a gente não seja rebelde. E a aplicação que eu faço do verso 1 e do verso 2 de Êxodo capítulo 20, e com ela eu encerro, é que amar a Deus e ao próximo são limites para que a gente não viva como rebelião, para que a gente não viva como rebelde, para que a gente não viva como anarquista. Amar a Deus e ao próximo é uma declaração de que a graça de Deus tem leis e que as leis de Deus estão cheias de graça. Venha comigo nas manhãs dos próximos domingos colocar de novo na parede e no seu devido lugar, que é no coração, os 10 mandamentos, na perspectiva do olhar de Jesus, que escreve dentro de nós uma nova aliança. Amém? Bom dia para você. Tenha um almoço feliz e abençoado.